Uma pessoa diz que esteve aqui há 3 anos e recebeu um grande impulso. Ela tornou-se muito serena, conheceu a quietude e agora, depois de 3 anos, voltou, mas está sentindo muitas reações no corpo físico. Embora esse estado de quietude e de serenidade persistam, aqui ela sente o corpo todo doendo, os músculos, as articulações, e sente um grande sofrimento físico que não a deixa repousar. Então ela não está entendendo o que está acontecendo. Bem, parece que o seu ser assimilou bem os impulsos imateriais, os estímulos espirituais que refletiram no seu estado de ânimo. Mas não houve, nesses 3 anos, um trabalho semelhante sobre os corpos. A estimulação espiritual prosseguiu, foi aprofundando, se instalou, mas o trabalho sobre os corpos parece que não aconteceu na mesma proporção. Então, ela voltando para cá, sua parte interna está bem adaptada, mas os corpos não. E essas dores, com estes sintomas, os músculos, as articulações, todo esse sofrimento físico que não é bem determinado, que não é bem localizado, isto são correntes de energia no corpo que estão tentando se interpenetrar de forma diferente, porque o nosso corpo está habituado com uma certa circulação da energia, mas aqui existe uma estimulação para haver um outro tipo de interpenetração destas correntes. Então começam essas dores que nenhum médico pode detectar o que é. Isto pode ser um estado geral do corpo quando certas áreas estão se organizando diferente. Por exemplo, aqui existe um trabalho da energia sobre os corpos no sentido do tórax e do abdômen, do coração e dos órgãos reprodutores se interpenetrarem até formarem um conjunto só de energias. Então isto muda bastante a circulação energética da pessoa. E outro trabalho que a energia faz é procurar unir a cabeça, a área cardíaca e o fígado, que também é uma interpenetração diferente daquela normal. A energia também procura fazer circular melhor o ar entre os pulmões e as cordas vocais. Às vezes as cordas vocais resistem ou os pulmões resistem e a circulação da energia fica incidindo sobre este ponto. E existe também uma estimulação no interior da cabeça, isto é, certas áreas do cérebro terão que controlar mais o ritmo dos corpos. Às vezes o cérebro tem um ritmo e os corpos têm outro. Então aqui tem que haver uma interação, tem que haver um controle maior do cérebro sobre os corpos. E isto tem que se ajustar. E isto dá dores na cabeça, isto dá mal-estares na cabeça. E isto é a parte mais material do corpo que fica sofrendo aqui uma estimulação. Mas existe também uma parte mais sutil que engloba o corpo etérico, que são estes centros, esses vórtices de energia
que estão acima da nossa cabeça física, que estão fora do corpo e que devem incidir sobre toda a rede nervosa. Então, se esses centros, se esses vórtices começam a se acelerar e a rede nervosa não corresponde, a rede nervosa não acompanha, então aqui também pode haver algum mal-estar, que pode se refletir de diferentes formas, não só o indivíduo ficando nervoso. Para quem quiser colaborar nesse processo em si mesmo, nesse processo desta interpenetração destas correntes de forma diferente, poderá procurar nas bases do mundo ardente alguns exercícios que podem ajudar neste sentido. Então existem certas figuras geométricas que podem ser visualizadas e se nós sentirmos certa interação com elas, estas figuras podem organizar o nosso pensamento, podem fazer um trabalho sobre a nossa imaginação, de forma que todo esse processo possa ser facilitado, harmonizado. E ali, nas bases do mundo ardente, página 114 e 115, existem as partes do corpo cujas energias estão se interpenetrando diferente e a figura geométrica que corresponde àquele movimento. Porque as figuras geométricas têm relação com áreas do nosso corpo. Então esta pessoa pode se dedicar a este trabalho e logo o corpo físico dela chega no mesmo nível dos corpos sutis ou dos corpos internos e ela poderá não sentir mais incômodos quando vem aqui. E uma pessoa fez um aquietamento durante a noite e o aquietamento foi muito bem, tudo decorreu com muita harmonia, mas quando ela voltou a dormir, ela teve um pesadelo. E nesse pesadelo estavam presentes várias figuras de animais. E ela então pergunta como pode ter isto acontecido depois dela ter feito um trabalho espiritual sobre o pensamento e sobre a harmonia. Se nós já estamos estimulados pelo novo código genético, que é um código genético que não é de origem animal, ou se este novo código está se implantando ou tentando se implantar, pode haver uma certa reação por parte dos nossos aspectos animais, porque o código vigente, o DNA, é um código que vem do reino animal, que vem dos dinossauros. Então, a presença de um novo código que ainda não está totalmente instalado pode produzir certas reações. E muitos aspectos animais que estavam já adormecidos podem emergir, claro que do subconsciente. E isto não pode ser evitado, a menos que você reprima com algum medicamento. Mas isto só seria resolvido se você, bem conscientemente ou de alguma forma, colaborasse com a elevação, a evolução do reino animal. Este reino animal que está sobre a Terra. Então, se nós nos dedicamos ao reino animal, se nós procuramos ajudar o reino animal, se nós temos uma relação evolutiva com o reino animal, estes aspectos animais nossos que estão no subconsciente ou que estão ainda em nível mais profundo, têm a possibilidade de se resolver indiretamente, se dissolvendo, ou se emergem
não são tão agressivos, tão fortes. Mas tudo o que é aspecto animal que possa emergir pode ser equilibrado com o nosso serviço ao reino animal. Porque aí o próprio reino animal responde e esses nossos aspectos ou se acalmam, ou se resolvem, ou são dissolvidos ou transmutados com a ajuda do reino animal. Esta ajuda do reino animal é no plano interno, é no plano interior, porque os animais podem não ter esta compreensão de estar nos ajudando conscientemente e diretamente. Mas o que responde é o reino todo. E, em certos casos, o reino pode, no plano astral, absorver certas formas animais que estão no nosso subconsciente ou que estavam no nosso subconsciente. Então é como se o astral no reino animal atraísse estas formas, assumisse essas formas que podem então no astral serem resolvidas. Então nós não precisamos dar combate a isso. E, eventualmente, não precisamos também estar tomando medicamentos quando existem outros processos de resolver certas coisas. E o processo não é tão simples quanto tomar medicamento. O processo dá um pouco de trabalho. Quer dizer, você servir ao reino animal. Você ter o reino animal em outra conta e ajudar este reino. Isto então purifica esses nossos aspectos arraigados ou que estão sem solução. Uma pessoa leu num atributo do monastério que nós temos que ser voz no deserto. E o que significa ser voz no deserto? Bem, se nós já temos uma certa compreensão e um certo relacionamento com leis espirituais e com leis evolutivas superiores, então ser voz no deserto é começar a transmitir estas leis a quem ainda não as conhece, a quem ainda não as tem em conta. A humanidade da superfície, em modo geral, segue as leis materiais, desconhece as leis superiores. Então, ser voz no deserto é falar nestas leis, é apresentar estas leis para esta humanidade. Porém, o atributo diz que devemos ser voz no deserto, porque isto, embora pareça que não adianta nada, isto deixa sementes nas almas, no plano interno das pessoas, e são sementes que vão germinar um dia. São sementes que vão trabalhar lá na parte interna das pessoas. E ser voz no deserto, ter esta voz, não quer dizer só falar com a humanidade, mas quando você está manifestando estas leis, ou quando você está chamando a atenção para estas leis, isso também está semeado não só nas almas, mas isto está também ficando impresso no éter planetário. Então é um deserto no plano consciente, é um deserto aparentemente, mas é um deserto que tem muito valor, porque é uma semente que fica. E isto que a humanidade tem uma certa dificuldade em receber e aceitar, que são essas leis superiores, são aquelas leis que representam a vontade única, a vontade total em livre expressão. Porque os seres que têm livre-arbítrio têm a própria vontade. E essas leis superiores não dizem respeito às nossas vontades. As leis superiores dizem respeito à vontade única, à vontade total. E nós, para
deixarmos a vontade total livremente se manifestar em nós, nós precisamos renunciar ou precisamos até expulsar a nossa própria vontade, porque nunca coincide. Então, isto é uma lei superior que tem certo trabalho para se implantarem aqui. A necessidade que a humanidade acolha estas leis, porque aí isto vai abrir caminho para o planeta ser regido por estas leis. Um planeta não pode ser regido por leis superiores, um planeta não pode assimilar leis superiores se os seus seres não assimilam estas leis, se não há nos seres deste planeta um caminho aberto para que estas leis sejam aplicadas, a menos que estes seres tenham que ser removidos do planeta, que é para que estas leis possam se implantar. Mas isto não é o caso da Terra, porque há uma certa porção da humanidade da superfície que está aberta para estas leis superiores. E há também uma parte da humanidade, não na superfície, mas nos planos internos do planeta, que até já vivem estas leis superiores em determinados graus. Uma destas leis, que na superfície se prega bastante no deserto, é aquela lei da compreensão dos destinos. Porque nós pensamos que o destino é o nosso individual, que o destino é aquilo que deve acontecer conosco. Isto é a lei do destino em nível material, em nível humano. Mas em nível superior, o destino é outra coisa. O destino é você perceber que tudo está vinculado. Então, dentro da lei superior da compreensão do destino, não há destino de uma pessoa. Há um destino de um grupo, ou um destino da humanidade, ou o destino universal no qual aquele ser está inserido. Então, esta compreensão do destino é um processo na pessoa, é um processo no indivíduo que, em certos casos, é bastante doloroso, porque ele vai ter que chegar à experiência de que tudo o que acontece com ele está acontecendo com todos e o que está acontecendo com todos está acontecendo com ele. É quando ele chega a compreender isso e quando ele começa a perceber, a viver isto, é que ele realmente se liberta do próprio destino, que é uma espécie de obstáculo, uma espécie de entrave para você poder se sentir em um destino maior, em um destino mais amplo. Esta mente normal considera o destino o próprio caminho, a própria história, mas ele só vai conhecer o verdadeiro destino dele quando ele se identificar com o destino de todos, quando ele não se separar do destino de todos. Então, o que está acontecendo com a humanidade, o que a humanidade está fazendo, isso está criando um destino para nós. Não é só o que nós fazemos individualmente, é o que toda a humanidade faz. Isso está influindo no destino individual. Mas o destino individual não é separado disto. Então, um destino individual pode, a uma certa altura, ser influenciado, até alterado, por causa da humanidade, por causa daquilo que está destinado para toda a humanidade. E esta lei da compreensão do destino é muito importante para quem está no caminho, porque assim vai começar a sentir melhor qual é o verdadeiro caminho dos seres humanos, do planeta, para
nós podermos realmente colaborar com isso. Essas leis superiores, estas leis espirituais superiores, também nos liberam desta lei da reencarnação. Nós ficamos liberados de estarmos encarnando e desencarnando por processos kármicos. Nós ficamos liberados de nascer ou de desencarnar segundo o nosso karma. Mas podemos entrar em outras leis e o nosso nascimento e a nossa desencarnação ser regulada por outros destinos, por um destino maior. Então você entra na encarnação porque você está fazendo parte do destino, do processo de um grupo, ou de um país, ou do próprio planeta. Então você não entra na encarnação por seu destino. Você entra na encarnação porque aquele era um momento cíclico, porque aquela era a etapa mais favorável para você ajudar em um processo maior. Nós só podemos estar nestas leis e só podemos estar neste âmbito quando nós estamos liberados até certo ponto de todos aqueles valores materiais, kármicos que nós sempre cultuamos e buscamos. E para nós também entrarmos nestas leis, isto é, de ficarmos liberados de nascer e de desencarnar segundo o próprio ritmo ou o próprio destino, mas estarmos incluídos numa época, estarmos incluídos numa tarefa, estarmos incluídos numa necessidade maior, para isso nós precisamos estar, além de liberados de certos apegos e de certos valores materiais, nós precisamos estar mais desidentificados dos nossos corpos. Desidentificados do nosso corpo mental, porque o nosso corpo mental pode pensar o que quiser. Nosso corpo mental pensa, raciocina, elabora segundo o material que o compõe, segundo a experiência antiga dele, segundo a experiência que ele fez nas vidas passadas e no seu trajeto passado. Mas eu posso perfeitamente assistir, perceber o que o corpo mental está automaticamente pensando e aquilo que eu realmente penso, aquilo que eu realmente tenho em conta. Então, isto é uma desidentificação do corpo mental. O corpo mental não para de fabricar isto. O cérebro não para de dar esta secreção, que é o pensamento. Isto é como suar. O cérebro pensa, uma secreção dele. Então, eu não preciso me identificar com isto. Eu preciso ter um outro tipo de identificação, que é um pensamento que vem de um outro nível. Mas eu preciso estar desidentificado deste corpo mental com tudo isto que ele produz. Como eu também preciso aprender a me desidentificar daquilo que eu sinto, daquilo que são as minhas reações, eu preciso aprender a ver isso tudo acontecer, tudo isso funcionar, mas eu não me identificar com isto. Eu devo ter outro sentimento, eu devo ter outra forma de sentir, de perceber. Então eu tenho que estar desidentificado para poder perceber esta outra coisa. Aqui uma pessoa estava lendo Bases do Mundo Ardente e viu lá um exercício com a estrela de 5 pontas e existe uma frase nesse exercício que diz respeito à nossa consagração. Consagração é uma lei superior, isto é, nós sermos consagrados a esta vontade única, nós temos a vida consagrada a uma vida além da nossa vida individual e da nossa vida pessoal. Então, ali, nesse exercício da consagração, está escrito: une tua voz ao som das esferas celestiais, que ecoam a palavra sagrada e atraem a vida transcendente.
E ela então está perguntando o que são essas esferas celestiais e o que é esta palavra sagrada. O que nós chamamos de esfera celestial é aquela área da consciência da qual vem o impulso para acontecer a nossa evolução. A nossa evolução não começa nos níveis em que ela acontece. Quando nós percebemos evolução em um certo nível de consciência, em um certo plano, o impulso para aquela evolução não vem daquele plano. O impulso vem dessas esferas. Então, nós chamamos de esfera celestial estas esferas da consciência das quais vem este impulso evolutivo. Esfera celestial não é nada no céu. É de onde vem este impulso, é lá esta esfera. Então, se você se abre para este impulso evolutivo, você vai se aproximando dessa esfera. Você vai chegando nessa esfera. Nós estamos habituados e nós estamos bastante envolvidos, não é com a esfera celestial. A esfera celestial para nós é uma coisa a ser conhecida, estas esferas, de onde vêm esses impulsos. O que nós conhecemos são as esferas psíquicas, das quais nós teríamos que nos liberar para irmos entrando nestas outras. E estas esferas psíquicas é o conjunto das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, do pensamento da humanidade. Nessa esfera psíquica não tem só coisa nossa, tem tudo isso. Tem as emoções, os desejos, os sentimentos, os pensamentos da humanidade toda, do reino animal todo. Então é uma esfera bastante heterogênea e nós ficamos condicionados a esta esfera psíquica, que é muito pouco elevada em termos de psiquismo humano. A nossa interação com essa esfera psíquica coletiva heterogênea e pouco elevada, a nossa interação aí é permanente e é muito intensa, porque essa interação é feita pelo subconsciente. E para nós estarmos mais imunes a esta esfera psíquica humana e heterogênea, para nós estarmos mais imunes, mais protegidos, nós precisamos realmente de trabalhar o desapego, porque é o apego, de um modo geral, que nos une com esta esfera. Você se apegou a alguma coisa, você está ligado com esta esfera. É o apego que une com esta esfera psíquica coletiva. E é o apego que te impede de se desligar da tua esfera psíquica, ou de você começar a transmutar essa sua esfera psíquica. Mas isto é uma transmutação que vai longe, porque você pode ir transmutando a sua esfera individual, mas ela está em contato subconscientemente com a esfera psíquica coletiva. Então, por mais que você trabalhe, você está sempre influenciado, atuado por esta coletiva. E aqui não tem outra forma senão o desapego. E a uma certa altura, você tem até que se desapegar desta influência. Você tem a uma certa altura que perceber que você está sendo atuado pelo psiquismo coletivo num certo ponto e você tem que se desapegar disto. Você não tem que levar isto como um problema. Você não tem que ter nisto um conflito, porque senão você não sai daí. Este vínculo se reforça, em vez desse vínculo ir se desfazendo. Então você tem que se desapegar até daquilo que está te atuando. Porque é só quando você fica imparcial diante daquilo que você está recebendo da esfera psíquica tua,
É só quando você se desapega disto e deixa isto correr e vai tratar de outra coisa, você vai tratar da ligação com a outra esfera, você vai tratar da ligação com as esferas superiores, é aí que as coisas começam a clarear. Mas enquanto você está dando importância para isto, as coisas não clareiam. Você mantém o vínculo com este psiquismo, tanto teu quanto coletivo. Agora, a palavra sagrada, que é isto que vem dessas esferas celestiais, que a pessoa quer saber o que é, esta palavra sagrada são os impulsos que esta esfera nos manda. Então, tem um movimento nosso de nos desapegarmos do nosso psiquismo, tem este movimento nosso de nós rejeitarmos todo este anuviamento psíquico próprio e coletivo e dos outros, não tratar disto, tem que ter este movimento, mas também existe um movimento que vem da esfera celestial. Existe algo que desce, que é um impulso que vem de lá e que nos ajuda a dissolver este vínculo com estas esferas inferiores. Porque você tem que pensar, tem que sentir, tem que perceber, mas sem estar vinculado a isto, porque senão você está na esfera psíquica inferior. Por melhor que seja tudo isto que você está fabricando, você está nessa esfera inferior. Então, esta palavra sagrada é este impulso que vem de lá. E esta palavra sagrada, vocês leem algumas instruções que elas têm sílabas. Só que as sílabas nas palavras sagradas não são as sílabas como nas nossas palavras, não são sílabas deste gênero. As sílabas na palavra sagrada são as etapas deste impulso. Então, uma palavra sagrada pode ter uma sílaba. Isto é, a palavra sagrada desceu num só impulso. Isto é raro. Ou uma palavra sagrada pode estar descendo em vários impulsos. Então, isto são as sílabas dela. Então, não existe nenhuma palavra sagrada que você tem que aprender, como os supersticiosos pensam e creem. Não existe nenhuma palavra sagrada entre as palavras. A palavra sagrada é este impulso que você recebe. E as sílabas são as etapas. Então você pode receber o primeiro impulso e você pode estar tão aberto a este impulso, você pode estar tão atento a esta palavra sagrada, que os outros impulsos podem vir antes, ou os outros impulsos podem vir juntos. Então a palavra sagrada poderá ter menos sílabas, dependendo de como nós a acolhemos. E este impulso é geralmente algo que não nos deixa mais estabilizar em um ponto. Então, quem está ouvindo a palavra sagrada, quem não é surdo à palavra sagrada, quem não rejeita este impulso, não se estabiliza em um determinado ponto. Está sempre sendo estimulado, erguido, mudando de ponto. Então, esta é a palavra sagrada que lá na base do mundo ardente está sendo identificada com a figura geométrica da estrela de 5 pontas. E se vocês quiserem trabalhar esses exercícios, poderão facilitar aquela nova circulação das nossas energias e, portanto, os nossos corpos, o mental, o emocional e o etérico físico, entrarem numa outra organização, como é previsto numa subraça futura, da qual nós somos as sementes. Então, estas figuras geométricas são muito atuais para nós, se nós temos toda esta compreensão. Porque aí estas figuras não são só um elemento visual para nós, mas aquilo que elas representam nos planos internos ou nos planos abstratos podem atuar diretamente
sobre as nossas forças, sobre as nossas energias. Então tem uma forma de você estar diante da estrela de 5 pontas ou de qualquer outra figura geométrica que você se acalma, se harmoniza, purifica a sua imaginação, a sua visão. Mas há uma forma também de estar diante destas coisas, na qual a gente colabora para toda esta mudança energética em nós, para toda esta nova circulação que deve haver nos nossos corpos. E uma pessoa diz que o I Ching a todo momento fala do aprimoramento do caráter. E se nós pudermos explicar o que significa isto, olha, o caráter é uma coisa da personalidade. Uma personalidade tem caráter ou não tem, isto é um assunto da personalidade. E como tudo que é da personalidade, deve ser purificado, iluminado pelo eu superior, pelos níveis superiores de consciência. Então, qualquer que seja a qualidade de caráter de um indivíduo, que é uma coisa da personalidade dele, a qualquer momento a alma pode cuidar daquilo, transformar aquele caráter. A alma pode influir ali e mudar aquele caráter. Então, parece que o caminho mais direto e eficiente para você trabalhar o caráter, parece que seja você invocar as qualidades da alma. Você está coligado, buscando, se abrindo às qualidades da sua alma, a sua doação ao serviço, o seu amor impessoal. Você está concentrado nessas qualidades da alma, porque aí o seu caráter vai mudando. O seu caráter vai se aperfeiçoando, que é muito bom um bom caráter. Um mau caráter produz muito desequilíbrio nas pessoas, nas situações e nos seres. Mas lidar com o caráter das pessoas é uma coisa muito delicada, porque o que pode mudar realmente aquele caráter é só a energia de um nível superior dele. É só a energia da alma, a energia do espírito é que pode realmente mudar aquele caráter. E você pode colaborar com isto se você está sendo instrumento de algum nível superior para ajudá-lo a se trabalhar no caráter. Mas não me parece que seja muito útil estar trabalhando o caráter diretamente, porque um mau caráter aqui é um bom caráter numa outra cultura, e um mau caráter numa outra cultura é um ótimo caráter aqui, de forma que caráter é algo que não sei que valor tem enquanto caráter. Agora, como estado permeável a uma outra energia, aí pode ser realmente muito útil e pode ser realmente muito belo.